Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Nós voltamos à exposição de Lucas, no capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22, ali o discípulo, evangelista e médico Lucas, descreve as últimas horas, os últimos momentos de Jesus Cristo, antes de entregar sua vida pelo seu povo, segundo o desígnio, o decreto de Deus. Lucas 22, de 24 a 34. O contexto é a ceia do Senhor, como nós já começamos a ver no domingo passado. Jesus está ceando com seus discípulos, ou seja, está celebrando a Páscoa judaica. E nesse contexto, os irmãos se lembram que Jesus institui a Santa Ceia, o rito que vai substituir a Páscoa, mas este rito tem o mesmo fundamento, que é Cristo, assim como teve a Páscoa. Assim como a Páscoa, através do cordeiro sacrificado, apontava para Cristo, assim a Santa Ceia, através do vinho e do pão, apontam para o sacrifício que Cristo já fez por nós. A Páscoa pensava no Cristo que viria. A Santa Ceia honra e louva o Cristo que já veio. Então, o fundamento de ambos os ritos é Jesus Cristo. Só que um substitui o outro, porque não é necessário mais sangue no rito. A Páscoa contém sangue. A Páscoa, o rito, continha o sangue. Era um rito cruento, cheio de sangue. Os animais eram mortos. Só que uma vez que agora Cristo derrama o seu sangue sem mácula, o seu sangue perfeito, o rito não precisa mais de sangue. É por isso que agora nós celebramos o vinho, comemos do pão e bebemos do vinho, celebrando o sacrifício lá, com sangue sem mácula. Por isso a substituição da forma de nós lembrarmos do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua morte por nós. Então, o contexto é a Santa Ceia. E aí veja o que acontece. No meio desse contexto de Santa Ceia, ok? De ceia, de estarem ali reunidos os discípulos com o seu Jesus, que está próximo de entregar o seu corpo, a sua vida pelos seus. Olha o versículo 24. Suscitaram também entre si, quem? Os discípulos. Uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Vamos orar? Deus santo e bendito, que a glória de Cristo resplandeça de diante de nós, ó Pai, enquanto repousamos nas sagradas letras, e nela nós somos instruídos. Ó Pai, guarda-nos, abençoa-nos, edifica-nos pelo Santo Espírito. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, vocês se lembram no domingo passado que nós falamos, e sempre estamos lembrando disso enquanto expomos o Evangelho de Lucas, que Lucas não se preocupa com cronologia, mas se preocupa com temas, com assuntos.
Tá? Então Lucas não está preocupado em quando aconteceu, mas o que aconteceu, segundo que assunto fora dito aquilo, em que tema agora se trabalha o seu evangelho. Então Lucas não se preocupa muito com hora, com tempo, com cronologia. Vocês se lembram disso porque a ideia da ceia do Senhor aqui, meus irmãos, nós vimos a ceia do Senhor sendo instituída e depois vimos que Judas, ele é de fato revelado como traidor por Jesus Cristo. E provavelmente isso acontecera antes da Santa Ceia. No Evangelho de Marcos, a revelação sobre Judas, o traidor, naquele momento da ceia da Páscoa, veio antes de Jesus instituir a Santa Ceia. Aqui vem depois. Cronologicamente, Marcos é mais preciso do que Lucas. E nós vimos no ano passado por que Lucas coloca a questão de Judas ser revelado depois da instituição da Santa Ceia. Porque Lucas, ele elabora um plano para o seu evangelho de temas. Então ele começa assim, no capítulo que fala sobre a Santa Ceia, a instituição da Santa Ceia. A instituição da Santa Ceia, e agora veja o que Lucas faz. E as diversas implicações dessa instituição na vida dos discípulos. A reação dos discípulos à instituição da Santa Ceia. Então Lucas não está preocupado com o tempo que aconteceram as coisas naquela noite. Mas ele divide as coisas naquela noite em temas maiores. Instituição da Santa Ceia, a reação dos discípulos àquela instituição. É por isso que depois de ter falado de Judas, agora Lucas se volta para os discípulos. E depois se voltará a Pedro. Então ele está falando dos discípulos. Judas, o grupo que discute quem é o maior, e depois Pedro. Está vendo como Lucas se concentra nos discípulos? Agora, porque o tema é esse. Os discípulos reagem dentro daquele contexto de Santa Ceia. Então veja, depois de ter dito que Judas haveria de trair o Filho do Homem, Lucas agora se volta para o grupo de discípulos e algo que acontecia durante a Santa Ceia, ou melhor, durante a Páscoa, a celebração da ceia. Veja aí, versículo 24. Enquanto Cristo se preparava para entregar o seu corpo pelos seus discípulos, olha o que os discípulos estavam fazendo. Parece inacreditável, né? Mas parece conosco também. Nós temos muito dos discípulos, né? De fato. Veja aí, versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Enquanto Cristo está se preparando para entregar a vida por eles, se preparando para servi-los com a sua própria vida, eles estão preocupados em quem será o maior depois de que Cristo for. Alguns teólogos entendem que a discussão foi gerada possivelmente por alguns motivos. Porque eles estão ceando, lembram? E nós já vimos no Evangelho de Lucas que quando os judeus ceavam, haviam posições na mesa que destacavam as pessoas de maior importância. E havia uma briga para se sentar nesses lugares. Nós já vimos isso em Lucas. Que Jesus diz, quando você for convidado para uma festa, não se assente nos primeiros lugares. Fica lá no fundo, lembra? Então agora os discípulos começam a discutir, talvez por esse contexto. Estão todos querendo se assentar no lugar mais próximo de Jesus. E aí começa a discussão de quem é o maior para que se assente ali mais próximo de Cristo. Outra possibilidade da discussão é que Jesus Cristo está próximo de partir para o seu Pai. E ele já vem falando isso a caminho de Jerusalém. Os discípulos então poderiam estar discutindo quem seria o maior para ocupar o lugar de Cristo como líder dos apóstolos. Então eles começam a se preocupar com eles, enquanto Cristo está entregando a sua vida por eles. Então veja, meus irmãos, parece inacreditável que eles assim o façam. Ainda mais dentro do contexto também, outra coisa que pode ter levado os discípulos a discutirem quem era o maior entre eles, era o fato de alguém dentre eles ter que lavar os pés dos demais. Lembram-se do lava-pés lá em João 13? É no contexto da Santa Ceia, da celebração da Páscoa ali. Eles chegam naquele lugar para comer, o judeu lavava os pés, porque era uma prática comum, cultural, porque os judeus comiam como que meio que deitados em divãs, e o rosto da pessoa ao meu lado ficava próximo do meu pé, uma vez que eu me deitava quase para comer, então eu tinha que lavar os pés, para que isso não incomodasse a pessoa que estivesse ao meu lado. Então é uma questão cultural, isso acontecia em qualquer casa, e para aquele momento alguém teria que lavar os pés, e geralmente quem lavasse os pés ali seria o menor, o considerado o servo de todos, e eles estão preocupados em fazer isso, nenhum deles quer fazer isso, tanto que vocês se lembram que Jesus então, vendo isso, toma ele, se cinge da toalha, da bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, porque nenhum deles quis fazer isso, porque se fizesse seria considerado o menor. Então a discussão, o contexto todo levou a esses discípulos,
inadvertidamente, porque Jesus já havia ensinado a eles sobre humildade, sobre serviço, a começar a disputar quem era o maior entre eles. E isso não está tão longe do que acontece hoje em igrejas, e do que pode acontecer no meio de nós. Uma disputa de quem será mais honrado, de quem será mais lembrado, de quem fará mais, de quem vai ser eleito mais vezes. Isso não está tão longe da nossa realidade. Isso acontece dentro de nós, como aconteceu com os discípulos. E nós estamos tão errados quanto eles estavam, quando isso acontece. E os discípulos não eram tão distantes na questão de terem pecado como Judas. Não eram tão melhores do que Judas. Porque se Judas é um traidor, os discípulos são insensíveis. Porque não se importam com Cristo, estão preocupados com eles. Isso aqui é inacreditável. Nós só deixaríamos de acreditar nisso se nós não víssemos na nossa vida um exemplo perfeito que se encaixa aqui, quando nós agimos da mesma forma. Mas olha só o versículo 25. Mas Jesus, graças a Deus por Cristo, vai ensiná-los o correto. Veja aí. Mas Jesus lhes disse, o rei, ele vai lembrar algo a eles. Ele diz assim, o rei, vai dar um exemplo. Os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados pelos povos de benfeitores. Benfeitores, meus irmãos, era um título do magistrado em alguns reinos da época. Por exemplo, em alguns reinos também do passado. Egito, Síria, nós chamamos o nosso magistrado maior de presidente, presidente da república. Lá naquele tempo, no Egito, na Síria, até tempos atrás, antes de Jesus, eram chamados esses homens de benfeitores. A ideia é de que eles eram colocados ali para o benefício dos povos, por isso não tinham esse título, os nossos benfeitores. E esse título é um título de honra para eles. Então Jesus está dizendo assim, os reis da terra governam sobre os povos, e são chamados pelos povos de benfeitores. E era assim mesmo, até na época de Cristo. Se não antes dele, certamente, na época de Cristo também era. Não possuía o denário de Augusto, a inscrição, o Deus Augustus, o título de honra, não possuía a moeda de cobre que tomava ali a efígie, o rosto de Tibério, uma descrição de aquele que merece ser adorado. Os homens sempre gostaram de honra. Os homens sempre gostaram de títulos. Os homens sempre gostaram de cargos, não do encargo. Mas de cargo todo mundo gosta. Do encargo nem sempre. Então é assim, e continua sendo. Nós não precisamos recorrer a tantos exemplos do passado. Há pouco tempo nós vimos os ministros do STF exigindo que fossem chamados de Vossa Excelência. E veja, irmãos, veja aqui um ponto. O contexto lá, um advogado se dirigia a eles, uma advogada também, posteriormente, houve dois casos nesse sentido. E os chamou de vocês, olha, vocês tal. E um dos ministros tomou a dor de todos e disse, olha, isso é um absurdo, nos chamar de vocês, nós somos vossas excelências. Então não precisa ir muito longe, para nós vermos que os homens gostam da pompa, da honra, de títulos. Agora, deixa eu lhes dizer algo que é importante. Não quer dizer que honrar pessoas com títulos seja mal. Longe disso. A Bíblia diz que a quem honra, honra. Então, a ideia é de que se eu encontro um magistrado diante de mim, eu vou tratá-lo com a honra que ele merece por o cargo e o encargo ser tratado. Eu vou chamar-lhe de Senhor. Agora, eu como magistrado, como autoridade, não posso ficar exigindo às pessoas a me chamarem assim. Eu devo honrar os magistrados, mas eu como uma liderança, como autoridade, não posso obrigar as pessoas a me respeitarem. Isso deve ser feito voluntariamente, porque eles reconhecem uma autoridade digna de honra. É certo honrar a autoridade, só que nenhuma autoridade deveria impor isso por orgulho. Não, vocês têm que me chamar assim, tem que me chamar de Senhor. Não é assim, irmãos. Não deveria ser assim. Mas os homens têm de fato uma sanha por títulos, por honrarias. Eles chegam a brigar por isso. Nós temos muitos exemplos. Mas olha só o versículo 26. Se Jesus no versículo 25 diz que os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores e se gloriam com essas coisas, olha a diferença, versículo 26, vamos ler juntos. Mas vós... Mas vós
Vocês tomam uma atitude diametralmente oposta aos homens mundanos. Os homens mundanos amam os títulos, amam as honrarias, brigam por elas. E a ideia aqui é que os discípulos estavam discutindo por conta de honrarias. O termo grego do texto, quando fala que suscitaram também entre si uma discussão, a ideia de discussão aqui na palavra original significa a ideia de discussão, né, de forte disputa. Eles estavam quase que brigando uns com os outros para ver quem seria o maior. E aí Jesus diz: vocês não devem agir assim, com vocês não será assim. Você espera essa disputa de honrarias, de título, no meio dos mundanos, naqueles que amam este mundo, o Deus desse século, aqueles que só têm esta vida e têm que ser honrados aqui e agora. Só que vocês não são assim. Não se espera que no meio dos discípulos de Cristo haja tal comportamento. Pelo contrário, é diametralmente oposto. Pelo contrário, o maior entre vós será como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. A ideia aqui do texto original, até na maior palavra do termo original aqui vós não sois assim, pelo contrário, o maior dentre vós seja como o mais jovem. É interessante, né? Porque aqui ele está traduzido como menor, e de certa forma não prejudica o entendimento, porque é isso mesmo, mas o original diz o mais jovem. Por que a ideia de mais jovens, o maior seja como o mais jovem? Porque no Antigo Oriente, como em muitas outras culturas, os idosos eram honrados, e os jovens ainda tinham pouca honra, por possuir pouca experiência, poucos feitos. Então os idosos, lembra de Jó, por exemplo? Jó dizia, né? Os jovens me davam lugar nas praças pelas minhas cãs, né, nos meus cabelos brancos. Quando eles me viam, se levantavam diante de mim. A ideia do idoso ser honrado. Daí a ideia, o maior entre vós será como o mais novo, ou seja, como alguém que não tem muita honra. Como o menor, como uma pessoa que não se preocupa com isto. Uma pessoa que, ainda que faça o bem, não é notado em fazê-lo e não se importa em não ser notado. Na época de Instagram, Facebook, Twitter, é difícil às vezes entender isso, não? Porque parece que toda a nossa atitude, até mais banal, precisa ser notada. As pessoas precisam saber que nós estamos fazendo algo. Mas entre vós não será assim. Pelo contrário, Deus tem o maior entre vós como sendo o menor, ou seja, aquele que não aparece, aquele que diminui. Lembra de João Batista? Importa que ele cresça e que eu diminua, que eu desapareça, que não falem de mim. Nesse contexto, é importante também um contexto, que os discípulos de João estavam deixando João, porque João mesmo disse que eles deveriam agora seguir o Cordeiro, o Cristo. Ele mesmo diz, ele aponta, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E os discípulos que estavam com João deixam João e passam a seguir Jesus, e João sempre desejou isso. Então João diz, eu não me importo em perder a minha fama, o meu nome, porque depois dali João começa a sumir, ele vai ser preso, e Jesus Cristo começa a ser afamado entre os homens. Então João começa a ser como alguém que não é notado mais, mas João diz, eu não me importo, porque convém que ele cresça e que eu diminua. Vós não sois assim, irmãos. Pelo contrário, diante de Deus, o maior entre vocês é aquele que vos serve. E aquele que dirige, aquele que é o líder entre vocês, seja como o servo de vocês. Jesus não está só ensinando, ele fará isso, ele vai lavar os pés dos discípulos. E ele é quem dirige, mas ele vai servi-los. Então não é uma palavra simplesmente utópica, de impacto, de alguém que quer mostrar piedade, negando o poder. Não, ele vai dizer, o maior entre vocês seja aquele que vos serve. E ele mesmo fará isso dali a instantes, lavando os pés dos discípulos e posteriormente entregando sua vida por eles. Aliás, é interessante que no versículo 27, Jesus diz, e aquele que vos serve, versículo 27, veja aí, ele vai usar um exemplo agora para fazer com que os discípulos pensem nessa verdade, sobre o maior ser entre eles, aquele que serve, e não aquele que recebe honrarias. Olha o versículo 27, pois qual é o maior? Ele faz uma pergunta para que eles pensem nisso. Qual é o maior? Quem está à mesa, ou seja, quem está pronto para ser servido, ou quem serve? Porventura, eu imagino que vocês concordem, não é quem está à mesa o maior, não é quem está à mesa o maior, é claro que é, quem está sendo servido é maior do que quem serve. Aí Jesus continua, pois no meio de vós, eu sou como quem serve. É interessante que Jesus diz, ele usa o verbo aqui de servir,
que vem da palavra diáconos, a diaconia, o serviço. Ele não usa a palavra doulos como escravo. Eu sou no meio de vós como um escravo, porque Cristo não é escravo de ninguém. Mas ele é alguém que, a ideia de diácono, o termo diácono, descreve alguém que, não tendo obrigação de servir, o faz voluntariamente. É diferente de um escravo, porque o escravo, querendo ou não, vai servir, tem que servir. Agora o diácono é alguém que não necessariamente tinha uma função de servir, tinha uma obrigação que pesava sobre ele, mas ele o faz voluntariamente, ele se dispõe a ser de diácono. Meus irmãos, é interessante, né, que nós somos uma igreja presbiteriana, né, e não sem razão, nem sem motivo bíblico, nós de fato nos gloriamos em Deus e honramos nossos presbíteros, como devem ser honrados, são nossos pastores, mas às vezes nós nos esquecemos dos diáconos, e Cristo diz aqui, eu sou como um diácono. Olha que honra! Aí você encontra com um diácono da igreja presbiteriana e pergunta para ele: você é diácono ainda? Você ainda é diácono? Você já é não sou presbiteriano. Não, que pena! Aí Jesus diz: eu sou como um diácono. Meus irmãos, que mentalidade a nossa! Nós estamos fazendo como os mundanos fazem, colocando hierarquia dentro da igreja. O presbítero é maior do que o diácono. São funções diferentes, mas as duas são honradas por Deus. E Cristo não foi, possivelmente ele mesmo não se chamou de presbítero, mas se chamou de diácono. Eu sou como um diácono no meio de vocês. Eu não sou o maior? O Senhor é o maior. O Senhor é o Deus bendito. Pois é, no meio de vós, o maior que sou eu, sou como alguém que serve vocês. Vocês não deveriam fazer o mesmo? Não se importar com títulos, com reconhecimento, com cargos, mais do que o encargo. Nós deveríamos nos preocupar mais com o encargo do que com o cargo. Eu não quero que você e eu tenhamos ojeriza de cargos, por favor. Também não vamos militar naquela falsa piedade de não me importa o cargo, eu quero. Se vier o cargo, bem, mas porque nós amamos o encargo. Nós não somos contra cargos. Nós não somos. Nós temos pessoas aqui dentro da igreja que têm seus cargos aqui. Graças a Deus porque os têm. Mas porque Deus nos deu, porque pela sua graça nós nos demos primeiramente ao encargo. Agora veja. Jesus Cristo foi, né, enfático, não? Olha, parem de fazer assim e ajam contrariamente, diametralmente ao contrário. Sejam menores, não se preocupem em ser os maiores, como os homens mundanos se preocupam. Agora ele, como um bom pastor, vai consolá-los, vai acalentá-los. Olha só, olha o que o texto diz. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Isso aqui é maravilhoso, não? Olha como Cristo trata as ovelhas dele. Olha como ele nos trata, e como todo líder da igreja deveria tratar o seu rebanho. Ele disse: olha, vocês estão agindo errado, irmão, queridos, minhas ovelhas, meus discípulos, vocês estão agindo errado, vocês estão procurando honra. E aí deu uma chamada neles. Ok, tem que ser assim mesmo. Quando vê uma ovelha fazendo o que é errado, se transviando, o pastor tem que ir lá com a vara, com o cajado e ajudá-la. Só que o pastor é sensível também às necessidades da ovelha. Aí Jesus diz assim: olha, eu quero lembrar vocês que eu tenho reconhecido pela graça de Deus operando em vocês, que vocês têm suportado as tribulações juntamente comigo. Eu estou repreendendo vocês naquilo que é justo repreender, mas eu não deixo de considerar o que Deus tem feito em vocês, o meu Pai tem feito em vocês, vocês têm estado ao meu lado nas minhas tribulações. Está vendo a dosagem? Vocês estão fazendo isso errado, em procurar honra, mas ao mesmo tempo, eu confesso diante de meu Pai, que pela graça dele, vocês têm estado comigo nas minhas tribulações. Que maravilha isso! E não foi mesmo assim? Ainda que os discípulos fossem fracos, como nós estamos vendo aqui, como nós somos, eles não permaneceram junto com Cristo até o fim, pela graça e o poder de Cristo que operava neles. Não foi lá em João 6, que depois do discurso de Cristo sobre ser o pão da vida, e quem comer da minha carne, e quem beber do meu sangue, que os homens começaram a abandoná-lo, e então Jesus diz aos discípulos, se voltando para eles, diz: vocês também não querem ir embora? E aí Pedro, representando o grupo dos discípulos, dizem: para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, nós ficaremos aqui contigo. E Jesus reconhece isso.
pela sua graça, pela sua misericórdia, cooperou neles e os fez firmes. Que pastor amável, que sabe quando usar a vara e corrigir, mas também sabe quando passar o óleo e reconhecer o que Deus tem feito na vida dos seus. Vocês são aqueles que permaneceram comigo na minha tribulação. Não briguem por título, porque eu vos darei o meu reino. Olha o que vem agora em seguida, como tem tudo a ver. Assim como meu Pai, versículo 29, me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Não briguem por honras deste mundo. Eu vos darei o meu reino. E vocês serão honrados como vocês jamais puderam imaginar. Jamais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nenhuma boca deu testemunho do que Deus tem preparado para os seus. Vocês se assentarão nos 12 tronos para julgar o povo de Deus. Não precisam procurar a honra deste mundo. Há uma honra incomparável preparada para vocês, que o próprio Deus vos dará. Veja. Porque nós brigamos para ser reconhecidos aqui, quando diante de Deus, pela graça dele, Ele nos tem amavelmente nos reconhecido. O que mais importa é o seu serviço diante de Deus, e Deus está vendo o que você faz. Lembra-se, quando você for orar, tranca a porta do teu quarto, e em secreto, teu Pai te verá e te dará a recompensa. Não sejais como os hipócritas fariseus, que ao dar esmola tocam trombetas com a finalidade de serem vistas pelos homens. Eu vos digo em verdade que eles já receberam a recompensa. Eles não terão mais nenhuma recompensa. Mas vocês que fazem em secreto, que fazem o bem, serão recompensados na glória de Deus eternamente. Não briguem por honrarias. Não se importem se ninguém lembrar de vocês. Deus vê o que vocês fazem. E da própria mão de Deus vocês receberão uma coroa imarcessível, uma coroa eterna, uma coroa que não murcha, uma honra que jamais passará. E Jesus Cristo disse: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Que glória deste mundo pode ser comparada a isso, irmãos? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Aí, veja, que não é por mérito. Ao vencedor eu darei de sentar no trono dele. Não, Jesus diz, no meu trono. O trono é meu, é só meu. Mas eu sou um Senhor tão misericordioso e justo, que eu reconhecerei a graça que atuou, a minha graça que atuou no meu povo, e dividirei com ele a minha glória. Daí a ideia de assentar-se a ele no meu trono. A ideia de que a glória de Cristo ele dividirá com o seu povo, pela sua misericórdia, pela sua graça. Agora, os 4 versículos restantes, parecem a princípio que não tem muito a ver com o que foi falado, não é? Porque agora Jesus, lembra de Lucas, ele está preocupado com as reações dos discípulos, ele se volta agora para os discípulos, depois da instituição da Santa Ceia, ele se volta para os discípulos. Aí o versículo 31 diz assim, Jesus diz assim, Simão, Simão. Jesus está falando algo e agora se vira especificamente para Pedro, chamando de Simão, Simão. Lembra que o nome dele, tu és Simão, filho de Bar-Jonas, será chamado Pedra. Mas agora Jesus chama ele pelo nome mesmo, o nome lá de nascença, Simão, Simão. E veja o que diz o texto. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A ideia de repetir o nome, dentro da literatura dos evangelhos da Bíblia, a ideia de chamar a atenção de alguém, por alguma coisa que alguém está fazendo errado. Lembra de Marta, Marta? Andas ansiosas por muitas coisas, uma coisa só te basta. Agora, Simão, Simão. E aí Jesus acrescenta, a ideia do eis aqui é, Simão, cuidado. Ei, Simão, cuidado, Simão. Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. A ideia
Pode muito bem ser que depois de Jesus ter falado de reino, eu vos darei de assentar no meu trono e vocês julgarão a Israel, que o coração de Pedro tenha se exaltado, e com os demais discípulos também. Isso é muito natural da nossa inclinação, não é verdade? Imagina você ouvindo isso. Você se assentará no trono de Cristo, juntamente com Ele, para julgar o povo de Deus. Jesus, que conhece o coração, volta-se para Pedro e diz: Simão, Simão, cuidado. Cuidado com a sua soberba, Simão. E não é verdade? Porque no restante do texto, Jesus vai dizer: olha, Satanás vos requeriu para peneirar-vos como trigo. Aí Simão diz assim: jamais eu. Ainda que, se for necessário, eu irei para contigo para a prisão e morrerei contigo. Simão, Simão, cuidado com a tua soberba, Simão. Ela não te livrará de Satanás. Pelo contrário, ela te fará uma presa fácil para ele. Cuidado, Simão, porque você se acha muito crente. Simão, Simão, Satanás vos requeriu. A ideia de Satanás vos requeriu é a mesma coisa que fez com Jó e com o sumo sacerdote Josué no livro do profeta Zacarias. Satanás se apresenta diante de Deus e diz: esses homens são pecadores, prova-os e você verá isso, o Senhor verá isso. Prova, Deus, prova Jó. Coloca esse Josué, sumo sacerdote, sob o escrutínio do Senhor e verás que ele é um pecador, que ele pertence ao inferno. A ideia de Satanás vos requeriu, a ideia é essa: Satanás os chama para si, porque são pecadores. A mesma ideia de Pedro, a ideia de Jesus é: Pedro, Satanás vai te provar, você passará por uma prova nas mãos de Satanás. Ele está pedindo a sua alma para ele, ele está lembrando que você é um pecador, Pedro. Cuidado, Pedro. Simão, Simão, cuidado. Você se acha muito crente, você se acha o maior dos crentes, você se acha uma pessoa muito abençoada, você se acha uma pessoa muito segura, uma pessoa que conhece a Bíblia como ninguém. Simão, Simão, cuidado, Simão. Satanás está vendo esse orgulho nas suas palavras, no seu comportamento. Ele está pedindo você para ele. A ideia aqui do vos requeriu, para vos peneirar, é a ideia de que Jesus se refere a Simão, a Pedro, como representante do grupo, mas essa palavra é para todo o grupo. Porque não diz: se Satanás te requeriu para te peneirar, mas vos requeriu para vos peneirar. A ideia de que Jesus fala a Pedro no primeiro instante, mas essa palavra é a todos os discípulos, porque todos eles poderiam se sentir orgulhosos e sentar-se no trono. E aí Jesus diz: cuidado. A vida cristã envolve muitos privilégios, meus irmãos, mas certamente nenhum deles deveria nos levar ao orgulho, à ostentação. A vida cristã envolve amor de Deus, cuidado dele, proteção. Isso tudo são privilégios, mas nenhum deles deveria nos levar à ostentação. Satanás vos reclamou para si, para vos peneirar como trigo. Lembra? A peneira do trigo, coloca o trigo sobre a peneira e joga para cima, mexe para tirar lá a moinha, a sujeira, para ficar só o grão. A ideia de que Satanás vai provar Pedro, vai testar Pedro, para ver o que sobra. Então Satanás vos requeriu para vos peneirar como trigo. Mas veja agora, Jesus continua. Ele diz, no versículo de número 32, eu porém roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando converteres, ou seja, Jesus já sabe que Pedro vai cair. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Meus irmãos, Jesus está preocupado com Pedro, porque diz agora a Pedro, eu porém roguei por vós, não por ti. Eu roguei por ti, Pedro. Por que Jesus está preocupado com Pedro agora? Porque Pedro, meus irmãos, é inegável que ele, de fato, tinha uma liderança muito grande entre os discípulos. E a queda dele é a maior dos discípulos, fora Judas, que não era um discípulo verdadeiro. Mas dentro dos discípulos, o que Pedro faz é uma ofensa maior de todas. Porque Pedro não só abandona Jesus na hora do sofrimento, como o nega 3 vezes. E a Bíblia diz que promove também xingamentos a Jesus. Praguejava contra Cristo, dizendo, eu não conheço esse maldito. A ideia do texto é esse, que a Bíblia relata em João. Diz que ele dizia coisas ruins de Jesus Cristo para se livrar da associação com ele. Então Jesus está preocupado muito com Pedro. E aí diz, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Você vai fraquejar, Pedro, você pecará. Mas eu pedi a Deus por ti, para que a tua fé não acabe, para que ela não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, porque meu Pai te levantará,
fortalece os teus irmãos. Que maravilha, irmãos, a intercessão de Cristo por Pedro. Pedro, você vai cair, sem mim você não pode se levantar, mas eu roguei por ti. Eu pedi ao meu pai por você, e não há nada que eu peça a meu pai que meu pai não faça. Eu pedi para ele te perdoar e te levantar, e você será levantado, Pedro, e você se levantará para fortalecer os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. Olha que benção. Olha como Cristo é amoroso, porque Cristo podia dizer assim: Pedro, olha, você vai me ligar, eu não quero saber de você, vai procurar outra coisa para fazer, volta para a pescaria, Pedro, eu não quero que você ande jamais com os discípulos. Mas Cristo não é assim. Nosso Cristo, nosso Rei é misericordioso. Ele diz: você cairá, mas eu pedi a Deus, o meu Pai, por ti, e você continuará sendo um ministro do Evangelho, um apóstolo. Quando te fortaleceres, Pedro, fortalecerás também o teu irmão, os teus irmãos. Olha que maravilha, como Cristo não abandonou Pedro, mas como ele misericordiosamente, compassivamente, o levantou depois de sua queda. Agora Pedro parece que não entendeu isso. Ele só entenderia isso quando o galo cantasse a terceira vez. Olha o que ele diz agora. Vamos ler junto para terminar? 33 e 34, leiamos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces. Ele, Pedro, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Meus irmãos, certamente Simão não se lembrou do que disse a Bíblia no Antigo Testamento, e do que disse também o próprio Jesus Cristo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Simão não deveria confiar no seu coração, não deveria confiar em si mesmo. Ele deveria dizer como Davi disse: sonda-me, ó Deus, eu vou te negar, eu vou cair, então sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau, Jesus, e guia-me pelo caminho eterno. Era o que Pedro deveria ter dito, mas o seu orgulho não permitiu. Jesus disse: olha, você vai cair, quando você se fortalecer, quando você se levantar, você fortalece. Não, eu não vou cair jamais. Eu vou ficar firme, até mesmo na prisão e morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Jesus diz: olha, você vai cair, quando você se levantar, você fortalece seus irmãos. Não, vou cair não. Aí Jesus disse: eu vou te afirmar, Pedro. Isso é difícil de se render à verdade, não? Mas eu vou afirmar para você: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Você negará que me conhece. Eu estou te afirmando, em verdade te digo. Você me negará, Pedro. Ainda que você ache que não, que isso é um absurdo, que você é muito crente para isso, você me negará. Meus irmãos, é óbvio, consequentemente, que a tríplice negação de Pedro ocorreu antes do amanhecer. A ideia da referência do galo cantar. E a ideia, meus irmãos, é que o canto do galo, ele trabalha duplamente com relação a Pedro e o aviso de Cristo. A primeira coisa que o cantar do galo, segundo a profecia de Cristo aqui, lembra Pedro, é do seu orgulho, da sua jactância improdutiva. A ideia do cantar do galo é mostrar a Pedro: está vendo, Pedro, onde o seu orgulho te levou? Você disse que confessaria Jesus, você não pode. Você disse que ia para a prisão e para a morte com ele, você não pode confessá-lo na frente de uma escrava, de uma serva. Quando uma serva te pressionou, você teve medo, você o negou, e você diria que ia para a prisão e para a morte, hein, Pedro? Então a primeira coisa que o cantar do galo fez, segundo a vontade de Deus, o decreto, era lembrar a Pedro a sua pecaminosidade, quem ele era de fato. E a segunda coisa que o cantar do galo fez foi levar Pedro ao arrependimento. Porque ele se lembrou do que Jesus disse. Jesus conhece o coração. E Jesus deve ser buscado pelo pecador. E quando o galo cantou, Pedro não só se lembrou que era um pecador, mas se lembrou também de que Jesus é o Senhor. Jesus conhece todas as coisas. Ele conhece o coração. E Ele é poderoso para restaurar o coração. Meus irmãos, eu termino aqui. Nós vamos aplicar esse texto com algumas verdades para a nossa vida hoje. A primeira é a seguinte, irmãos: Deus não avalia como os homens avaliam.
Então, por que nós nos preocupamos tanto em sermos honrados neste mundo? Em sermos reconhecidos? A honra em si não é, você ser honrado não é um pecado. O pecado é você procurar isso acima de tudo. Se as pessoas te honrarem, você agradeça a Deus. Agradeça a Deus, agradeça a honraria. Dê o seu muito obrigado, fique feliz diante de Deus pela honra que te concederam, mas não busque essas coisas. Essas coisas virão pela justiça de Deus, pela graça dele. Nosso Senhor procurou servir, não ser honrado. Devemos fazer o mesmo. Segundo, nós devemos tratar nossos irmãos reconhecendo suas limitações, como Jesus reconheceu ali a dificuldade dos discípulos, o pecado dos discípulos em procurar honra, mas ao mesmo tempo Jesus também reconheceu que eles estavam sendo fiéis, que estavam permanecendo com Jesus no meio das tribulações. Assim nós devemos agir com nossos irmãos também, queridos, pastores, líderes, devem olhar para os seus liderados, como Jesus olhou para nós e tem olhado para nós, reconhecendo nossas habilidades e nos exortando, mas também reconhecendo as coisas que pela graça temos feito bem. Ninguém aguenta só apanhar, irmãos. E também passar sempre a mão na cabeça fará um mal àquela pessoa. A ideia é ser justo. Quando alguém erra, olha, meu irmão, você errou aqui. E quando alguém faz alguma coisa boa pela graça de Deus, olha, parabéns, você foi muito bem aqui. Terceiro, a soberba precede a ruína. Atenção irmãos, nada precede com maior certeza a queda de um seguidor de Cristo do que a confiança em si mesmo. Não a confiança em Cristo, a confiança em si mesmo, a desconsideração pelas advertências da Bíblia e o desprezo pelo perigo. Lembram-se, irmãos? Não foi só Pedro. Sansão confiava na sua força. Lembram-se? Davi, quando os reis saíram uma batalha, ele achou que não precisava, porque o reino tinha se expandido. Salomão, com as suas riquezas, deu coração às mulheres daquele mundo, daquela época, que o levaram à idolatria. Toda soberba levará à ruína. Isso é uma lei, irmãos. Isso é uma lei real, verdadeira. Todo soberbo será abatido. Quarto, nós temos um poderoso intercessor. Se cada crente fosse deixado entregue a si mesmo, todos nós cairíamos. Porém, nós somos sustentados não pela nossa força, nós não temos força nenhuma, irmãos. Nós somos sustentados pelo poder de Deus e pela oração de Cristo. É Cristo que nos sustenta. Sem Cristo nós não podemos fazer nada, somente pecar e arcar com as consequências terríveis do pecado, mas Ele intercede por nós. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos, ainda? Sabe por que você tem vivido pela graça de Deus e eu também, com todas as nossas falhas diante de Deus? Porque Jesus nos céus intercede por nós ao seu Pai que nos guarde até o fim, e Deus Pai atenderá ao pedido e o desejo do seu Santo Filho. É por Jesus Cristo que nós temos continuado aqui. É pela intercessão dele, incessante por nós, que nós nos mantemos de pé. Quinto, os crentes precisam ser fortalecidos. Deixa eu explicar isso aqui. Jesus disse a Pedro assim: quando você se recompor, Pedro, quando meu Pai te levantar, te fazer arrepender, você fortalece os teus irmãos. Às vezes nós entendemos que a boa ação é só chamar os de fora para a igreja, é servir de instrumento para a conversão dos de fora. Meus irmãos, crentes precisam ser fortalecidos. Tem muitas igrejas que esquecem dos membros dentro da igreja já e acham que, deixa lá e tem que sair e tal. A obra da evangelização é tão necessária e honrosa como a obra da manutenção dos crentes dentro da igreja, porque não adianta nada, se nós não mantemos, pela graça do bom Deus, os nossos irmãos com boa doutrina dentro da igreja, vai chegar gente nova, mas os velhos vão sair, vão abandonar. A obra da manutenção da igreja, do fortalecimento dos irmãos, é tão honrada diante de Deus, quanto a evangelização das almas perdidas, e às vezes nós nos esquecemos disso, achamos que o que importa para Deus é sempre trazer gente, mas os que estão dentro, deixa aí, esse é um erro. Fortalece os teus irmãos. Sexto e último, Jesus é o Senhor da providência, Ele conhece todas as coisas, nada lhe foge do controle. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, lembra?
um de vós há de me trair. O que mete a mão comigo no prato é o traidor. Mas Jesus também sabia que Pedro ia negá-lo. Jesus sabe todas as coisas. Nada foge do controle do Salvador. Isso não é confortante, irmãos? Deus conhece tudo acerca da vida dos ímpios. E tem tudo no controle dele na vida dos ímpios também. Como Judas. Mas Deus também sabe tudo na vida do seu povo. Como sabia o que ia acontecer com Pedro. O Senhor Jesus sabe todas as coisas. Nada lhe passa desapercebido. Pelo contrário, tudo acontece segundo o seu santo e poderoso e eterno decreto. Que Deus nos abençoe a confiar sempre em Cristo. Hoje e sempre, irmãos. Amém. A mighty fortress is our God.